Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar para vocês sobre o que aconteceu nas últimas 72 horas dentro da OpenAI, a dona do ChatGPT, e o que a gente pode aprender com isso, né? Na sexta-feira à tarde, o mundo, principalmente o mundo de tecnologia, as pessoas que trabalham com inteligência artificial e projetos de inteligência artificial foram surpreendidas com a saída súbita do Sam Altman. E eu vou explicar, é lógico, todas as empresas têm partidas e chegadas de CEO, mas o que é uma surpresa completa para mim é a questão da governança e a questão da comunicação, não é? Porque nas últimas 72 horas o Sam Altman saiu, o board da OpenAI demitiu o Sam Altman sem avisar aos investidores principais. Por exemplo, a Microsoft disseram que o CEO da Microsoft, Satya Nadella, não foi avisado disso anteriormente. E nós estamos falando, a Microsoft investiu mais de uma dezena de bilhões de dólares na OpenAI. Nós estamos falando, talvez, no carro-chefe que a gente tem em termos de inteligência artificial generativa, ou que a gente chama de AGI ou AGI. E o que acontece e por que eu estou gravando esse podcast? Não é para discutir. Primeiro, eu não tenho aqui um lugar de fala para discutir o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas eu queria destacar duas coisas que a gente, vamos dizer, seres humanos normais, precisamos entender sobre uma situação tão complexa quanto essa. A primeira coisa que é muito perturbador é uma empresa que há 10 dias atrás tinha o seu CEO, o Sam Altman, recebendo no palco o Satya Nadella, que é um dos executivos mais importantes do mundo de tecnologia, o CEO da Microsoft, falando sobre lançamentos assim, para lá de revolucionários em termos do ChatGPT, da OpenAI, criou um excitement, uma alegria, não vamos dizer, do ponto de vista das pessoas que trabalham com AI generativa, muito grande em termos de desenvolvimento, etc. E aí, de repente, a gente subitamente vê uma decisão dessa do board. Bem, eu queria entender um pouco mais como é que foi o processo de governança. Eu acho que nos próximos dias eu brinco. Provavelmente esse próximo capítulo, para aqueles que assistiram à série da HBO Succession, nós vamos ver os próximos episódios. Mas eu estou gravando esse podcast hoje, segunda de manhã, porque eu não conseguia gravar ele ontem, porque as coisas mudavam enquanto eu falava. Porque ontem à tarde, aparentemente, existiu uma tentativa de fazer com que o Sam Altman voltasse. Aí, no final do dia, o ex-CEO do Twitch, que pertence à Amazon, vai assumir. E aí, no final do dia, já falaram que o Sam Altman está entrando para a Microsoft e vai liderar a área de AI na Microsoft. Então, ou seja, é uma coisa extremamente complexa. Mas o que é importante para a gente? Quando a gente está gerindo projetos, quando a gente está fazendo isso, eu queria falar alguns aprendizados. Primeiro, imagine que você é uma empresa que depende da tecnologia que a OpenAI está desenvolvendo para sustentar o seu negócio. Bem, hoje é um grande ponto de interrogação recebe, porque só nesse fim de semana, 3 dos principais pesquisadores da OpenAI pediram demissão, 2 membros do board, inclusive o chairman do board, que também é um dos fundadores, pediu demissão também, e estão dizendo que no topo disso vai vir uma série de demissões. Ou seja, o que vai acontecer com a tecnologia? Ou seja, até que ponto a gente vai conseguir ter uma governança disso? Outra coisa assim, mais maluca ainda desse cenário todo é o seguinte: e se eventualmente você tiver o código, os pesos dos modelos que você usou para ponderar a inteligência artificial generativa tiverem vazado no meio dessa confusão de gente saindo, etc. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo como a estrutura de governança é crítica. Você ter uma estrutura de governança sólida, ou seja, eu não sou um especialista na governança da OpenAI, mas me parece que nós temos uma fundação sem fins lucrativos que controla uma empresa com fim lucrativo, e essa empresa com fim lucrativo recebeu o aporte e o Sam Altman foi retirado do board com o voto de 3 conselheiros independentes, mais um dos fundadores da OpenAI, o que muita gente diz que parece ter sido um golpe, etc., tudo. Mas o que eu coloco é o seguinte, é como as coisas são voláteis e como a gente precisa aprender a ter uma estrutura de governança muito importante e muito séria dentro das nossas organizações e dentro dos nossos projetos, sem dúvida nenhuma. Agora, um ponto importantíssimo, e esse ponto eu não tenho como não deixar de criticar profundamente a OpenAI,
é a comunicação. Ou seja, como a comunicação foi pobre. Como a comunicação foi, vamos dizer, que gerou essa turbulência toda. Ou seja, se a comunicação tivesse sido pelo board da OpenAI muito mais clara com os investidores, e não estamos dizendo aqui que os investidores tinham um voto ou não tinham um voto, mas olha, o mínimo que se espera quando uma empresa investe 15 bilhões de dólares em você é que você, ao tomar uma decisão tão abrupta como essa, você informe esse investidor com tempo, você discuta suas causas, etc. Por quê? Porque senão você gera esse tipo de turbulência que a gente está vendo hoje. Inclusive, eu queria até colocar uma cena, ou seja, o próprio Satya Nadella vai ter que começar a explicar para os investidores como se fez um investimento de 15 bilhões de dólares numa empresa com uma instabilidade na governança desse tamanho. Então nós estamos falando de num problema de governança muito grande, num problema de segurança muito grande, porque nós temos pesos e modelos, etc. Nós estamos falando numa instabilidade num segmento que é muito crítico, que está acontecendo enquanto a gente fala. Então é muito importante a gente entender, quando eu falo muito de crises em projetos, quando eu falo muito de governança em projetos, como as coisas podem sair do controle. E aqui nós não estamos falando da OpenAI de fraude, nós não estamos falando da OpenAI de falta de dinheiro, nós não estamos falando de nada disso. Ou seja, existe uma crise política, uma crise talvez de cunho ideológico dentro da OpenAI que respingou no mercado de uma forma muito profunda. Ou seja, talvez nós tenhamos nessa semana uma das maiores disrupturas que a gente viu até então no que está vindo de inteligência artificial. Ou seja, talvez o que aconteceu há um ano atrás, quando o ChatGPT-3 foi liberado e, vamos dizer, abriu essa oportunidade para o mundo inteiro ver isso, talvez essa semana nós estamos vendo um novo capítulo acontecendo, e um capítulo envolvendo governança, envolvendo política. E isso vai determinar, sem dúvida nenhuma, como a inteligência artificial, principalmente a generativa, que é, vamos dizer, o tópico talvez mais quente hoje de tecnologia e de negócio no mundo, vai se desenvolver. Bem, eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma agora e entender qual vai ser o impacto dessa volatilidade. Mas uma coisa é fato, ou seja, até mesmo as empresas muito grandes, até mesmo empresas que receberam aporte de empresas das mais poderosas do mundo, estão sujeitas a crises políticas sem precedente, que transbordam a sala do conselho, que transbordam os executivos e que transbordam, vamos dizer, os princípios naturais que a gente vê de governança. Eu acho que é esse o aprendizado que a gente tem para essa semana. Eu, inclusive, pretendo escrever a newsletter falando um pouco sobre a história da OpenAI, porque eu ia fazer comemorando assim, um ano, mas agora eu vou ter um capítulo importante para poder falar, porque enquanto a gente conversa aqui, as coisas mudam. Um abraço para vocês, uma ótima semana e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.